Gente, para tudo que você está fazendo e assiste esse vídeo até o final, porque nós queremos compartilhar com você uma grande notícia do mercado financeiro americano que pode vir a ser uma grande oportunidade para você investir no mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos. Com certeza. Bem-vindo vocês aí ao nosso canal Viver USA. Se você está assistindo pela primeira vez, clica aí embaixo, se inscreva, vale a pena, venha fazer parte da família que está seguindo a gente e aprendendo um pouquinho sobre o mercado imobiliário aqui na Flórida. Eu, com especialidade em Orlando, Flórida, Sancler Fernandes, mais conhecido como sempre, junto com a minha amiga que tem especialidade no litoral, e quando eu falo litoral, vai de Tampa até Daytona agora, viu, gente? É, o litoral todo da Flórida. A Juliana Seabra. Bom, exatamente. Nós não estamos aqui no nosso lugar habitual de podcast. Verdade. Eu e o Sam, a gente tem trabalhado muito essa semana e essa notícia surgiu, na verdade, a gente está um dia atrasado, né, Sam? Porque a gente queria ver como o mercado ia se comportar com essa mudança para poder contar para vocês sobre isso, mas o intuito do nosso canal sempre foi trazer novidades, notícias para aumentar o conhecimento de vocês e agora não podia ser diferente, né? Olha, a gente tá, o nosso trabalho, né, diferente do Brasil, e eu sempre faço essas comparações, tá? Aqui no mercado americano, 90% das pessoas compram imóveis financiados. Eles usam o capital do banco, como nós já falamos, para criar o portfólio dela, né? E fica todo mundo esperando, né, ver como é que o banco vai estar reagindo. E o Fed, como a gente fala... O Federal Reserve, né, que é o Banco Central Americano. Que cuida das taxas de juros no contexto geral, não somente imobiliários, né? E teve aqui uma histórico falando 4 anos e 6 meses que isso não acontecia. Isso mesmo, Sam. Não, o Banco Central Americano anunciou aí uma queda de 0,5% dos juros. E essa queda não acontece desde março de 2020. 4 anos e meio, como eu falei, verdade. Uma queda tão significativa. Muitas pessoas estavam esperando por isso acontecer, né? E isso, como você falou no começo do vídeo, vai estar ajudando as pessoas a tomarem uma decisão. A gente vai estar mostrando para vocês um gráfico onde mostra um simples exemplo de uma taxa de juros no começo do ano e a taxa de juros agora com a mudança que teve, né? O quanto que isso reflete na sua prestação. O interessante que eu acho, Ju, não é que reflete, é pouco, na verdade, a mudança que reflete na prestação, mas ao longo dos 30 anos, a economia que a pessoa faz, né? Eu vejo assim, muitas pessoas me perguntam, né? Eu adoro falar do passado. Eu moro aqui fazem 23 anos, muitos de vocês sabem, já assistiram nossos vídeos, e eu trabalho no mercado há 19 anos. Eu tô em Orlando, tá? Quando muitas coisas nem tinham aqui sido construídas em Orlando. Quando eu cheguei em Orlando, acredite ou não, nós não tínhamos o Millennium Mall. Para falar a verdade, nós não tínhamos os shoppings outlets que nós temos hoje, né? Nós tínhamos um shopping que chamava Bells e um shopping que era o Florida Mall. A gente brinca que era tudo mato quando você chegou, né, Zé? Também não, né? Também não, mas bem parecido, tá? Mas já tínhamos os parques da Disney, tínhamos um parque da Universal, já tem 2, e agora, o ano que vem, tá saindo mais outro. A gente vai falar para vocês sobre esse parque aqui no canal. Mas a ideia de hoje é simplesmente a gente falar da importância dessa mudança e o que acarreta no nosso mercado imobiliário quando a taxa de juros muda. Isso pode trazer, exatamente. A gente vai colocar aqui para vocês na tela um gráfico que, inclusive, um dos nossos parceiros mandou pra gente. Mandou, e a gente teve que compartilhar com vocês, porque eu acho que o exemplo fica bem claro, e é como o Sam falou, né? Ele usou um exemplo de abril de 2024 para um exemplo agora desse mês, com o valor financiado 400 mil, então o valor da casa igual, como se a casa... o preço não tivesse mudado, né? Ele quer só mostrar a diferença que a queda nos juros dá. E ele deu aí uma queda de um pouco mais de 1 ponto, né? Em abril estava 7,52 no exemplo que ele usou e agora tendo 6,12. Que na verdade a gente já tem visto até alguns bancos falarem de taxas de juros menores, tá? Eu tenho um cliente, inclusive, que acabou de ser pré-aprovado com uma taxa de juros de 5,6. E isso é interessante para que vocês entendam, tá? Quando a gente fala de financiamento, existem diferentes tipos de financiamentos, tá?
Nós temos o financiamento, a maioria dos meus clientes são clientes internacionais, que a gente fala que são clientes estrangeiros. A taxa de juros, ela oscila e ela é um pouco maior do que o nosso cliente local. A diferença é que nós que somos locais, a gente precisa de muita documentação. Eu falo para o cliente, se você é estrangeiro, tem condição de dar uma entrada maior, financie, porque é muito mais fácil e menos documentação que pede. Mas a diferença é pouca. Hoje em dia está oscilando aí em torno de meio ponto, 0,75 de diferença de um estrangeiro comprando em vez de nós que somos residentes aqui estarmos comprando. Mas dentro do nosso território americano, vamos assim dizer, nós temos o financiamento que é o FHA, a gente chama de FHA, né? A Federal House Association. Ele é voltado justamente para as pessoas que estão comprando a casa pela primeira vez, aquelas pessoas que de repente Estão saindo do aluguel. Estão saindo do aluguel, né? Estão começando a construir uma família, ela tem uma pouca entrada, você se qualifica para esse financiamento com 3,5% de entrada, né? E tem bancos hoje que fazem com pessoa que tem um crédito na faixa de 600 pontos de score, e eu tenho visto juros como esse que você falou, de 5,6, tá? A gente tem o conventional loan, que é um loan convencional, onde a pessoa precisa um pouquinho mais de entrada, 5%, né? Eles têm planos que você pode fazer também com 3,5%, se assim você desejar, mas se você tem condições de comprar e colocar um pouco mais, sua prestação fica um pouco mais acessível, tá? E tem o For National Loan. E tem também o loan, que aqui é uma coisa que eu acho muito legal nesse país, é que eles valorizam as pessoas que defendem veteranos. a gente. O VA Loan. O VA Loan, né? Que são as pessoas que ou são ativas, né? Ou já se aposentaram e se retiraram e já participaram, seja ela da Navy, a gente conhece como aeronáutica, exército, marinha, e eles têm financiamentos voltados exclusivamente para vocês com 0% de entrada. Eu acho isso fantástico. As taxas de juros são maravilhosas também. Outro financiamento que eu estou trabalhando com cliente agora, que acho que é legal falar, é o Physician's Loan, né? Para quem é médico. Bem lembrado. E descobri que Dental Hygienist também se qualifica e você pode dar 0 de entrada e você não paga o PMI. Tá. Então, se eu sou um dentista, eu posso comprar uma casa com 0% de entrada. Se você é dentista, se você é dental hygienist, se você é médico. Uau, fantástico. Mas isso, lógico, só para residente dentro dos Estados Unidos. Sim. Tá. Você tem que estar trabalhando com um full-time job aqui nos Estados Unidos. Tá. Nesse meio, nesse campo. O legal, né, tipo assim, a gente está falando aí sobre não só taxas de juros, mas os tipos diferentes de financiamento que tem. A nossa especialidade, como todo mundo sabe, é compra e venda de imóvel. Nós somos corretores. Somos corretores. Mas como a gente participa de todo o processo de aquisição do cliente, é muito comum, né, a gente ter contato com representantes de bancos. Para nós indifere se o cliente já vem aprovado pelo banco ou se ele pede a nossa opinião para que a gente trabalhe. No final do dia, se a gente encontra um banco que dá para ele uma taxa de juros melhor, o que acontece? Sobra mais dinheiro, né? Que ele pode usar para uma outra coisa. E o cliente feliz, ele sempre referencia, né? Sim. Mas o que a gente está buscando, né, o intuito, é sempre poder levar para vocês essas novidades. E esse era um tema que já vinha assim, algumas pessoas tinham falado para a gente, né, como outras coisas que a gente vai estar abordando em outros vídeos, que a gente tem recebido o feedback das pessoas, mandando mensagens, perguntando. Mais uma vez, obrigado que você que está assistindo o canal, acompanhando, participando, mandando mensagem no direto, né? Obrigado mesmo de coração. Eu não esperava tanto carinho que a gente está recebendo aí. Sim, não, a gente está adorando. Vamos voltar aqui rapidinho para aquele gráfico. Por favor. Para falar a diferença para eles. Então, a gente está mostrando aí a diferença de um juros de 7,52 para um juros de 6,12. A parcela mensal dá uma diferença de quase $400 mensal. A diferença maior, Sam, é quando você olha a economia ao longo do tamanho da loan, né? De 30 anos. Então, você economiza aí quase $135 mil. Uau!
Gente, $400 ao mês é uma prestação, às vezes, de um carro. Né? Exatamente. Você pode, né, ter um outro bem, vamos assim dizer. E 130 e poucos mil de diferença ao longo dos 30 anos, lógico que nós sabemos, a maioria das pessoas, eu acho que todos esses anos que eu moro aqui, eu nunca conheci ninguém que comprou uma casa e ficou todos esses anos pagando por ela. Já falei aqui, eu acho, a maioria das pessoas dentro do estado da Flórida acabam mudando a cada 5, 7 anos. O financiamento ele não é transferível, você não pode pegar um financiamento e transferir para uma outra casa, esse financiamento ele é quitado, o que é normal, você começa um financiamento novo. Tá? Uma das coisas que eu acho legal, eu já tive perguntas, né, que as pessoas no Brasil elas não gostam muito de comprar financiado. Primeiro que as taxas de juros são bem maiores, as dificuldades, né, que eles encontram para fazer isso no financiamento e a questão da idade. Não sei se você sabia, lá no Brasil, dependendo da sua idade, você não pode adquirir um financiamento. Sim. Né? Aqui nos Estados Unidos não tem essa discriminação. E é uma discriminação mesmo. E essa é da forma que eles fizeram quando eles criaram a lei. A pessoa não pode ser discriminada e tem outros critérios além da idade. Né? Raça, sexo, religião, tudo isso, gente, eles levam em consideração quando eles vão fazer um financiamento aqui. E se você tem uma idade mais avançada, você pode sim financiar um imóvel a 30 anos, porque o banco financia literalmente o imóvel e não a pessoa. Sim. Acho que uma coisa legal de falar também é que o imóvel não é quitado caso você venha a faltar. Né? No Brasil ele é, muitas vezes. Seguro. Aqui, isso, seguro acaba pagando o imóvel. Aqui, a dívida que você tem passa para outra pessoa. Para o seu herdeiro. Né? E já teve casos, já aconteceu isso, infelizmente. Tá? A gente tem clientes que perguntam, isso é uma coisa que quando a gente faz a nossa consulta, né, a gente senta, conversa com o cliente por 1 hora, a gente explica para ele não somente o processo de compra e venda, mas a gente dá uma aula para o cliente, literalmente falando, né, tudo o que ele precisa saber. E uma das coisas é isso, né? Quando você compra um imóvel financiado dentro dos Estados Unidos, o banco ele não exige que você tenha um seguro de vida para quitar essa pólice, que essa pólice vá quitar esse financiamento. Então, literalmente, quando você vem a falecer, você deixa o imóvel para alguém, você está deixando a dívida também, né? Acho que esse é um ponto fundamental, bem lembrado aí que você ter falado. É um ponto que muitos clientes ficam surpresos, né, quando a gente conta isso. Sim. Na nossa Buyer Consultation, e eu acho que assim, a gente veio em primeira mão trazer essa notícia para vocês. Primeiro, benefício claro, você aumenta juros baixando, você aumenta o seu poder de compra, você tem parcelas menores, você consegue comprar um imóvel com um custo melhor. Sim. E eu acho que vale lembrar que nas regiões que a gente trabalha mais, né, Orlando, Tampa, Sarasota, Miami, os imóveis ainda estão valorizando. Continua. Então, isso pode ser uma grande oportunidade para você dolarizar o seu patrimônio, tirar o dinheiro do Brasil e investir e trazer ele para dentro dos Estados Unidos. Agora, a gente tem acompanhado de perto, tá, todas essas situações, mudanças, porque fazem parte do nosso métier, do nosso negócio, do nosso business, e a gente sabe, né, que existe uma previsão deles fazerem mais reduções para os próximos meses. Sim, eles têm essa previsão, né? Não é nada certo, mas eles preveem e têm a intenção de realmente baixar mais 3 vezes os juros. Só você tem um gráfico que mostra o que acontece quando os juros abaixam. E aí eu estou mostrando aqui para vocês esse gráfico agora, e é exatamente isso. É quando os juros abaixam, a demanda aumenta. Então, são a quantidade de pessoas que estão aplicando para um financiamento assim que os juros começam a baixar. Tá. Então, o que a gente está tentando mostrar para vocês é o seguinte, gente. O nosso papel, tanto o meu quanto da Juliana, de qualquer corretor, é sempre tentar encontrar para você o melhor negócio imobiliário onde você possa lucrar, ganhar com a valorização do imóvel. Então, a localização é importantíssimo, mas entender o momento certo da compra, tá? Eu sempre falei para os meus clientes,
Sam, quando é que é o melhor momento para eu comprar meu imóvel? Agora ou eu espero? Tá? O melhor momento é quando você se qualifica e quando você pode comprar. Tá? Os fatores, tá? As consequências, vamos assim dizer, se o Fed realmente corta as taxas de juros, as prestações teoricamente ficam mais baratas. O que acontece? Todo mundo que está esperando entra para compra. Para compra. Aliás, tem muita gente esperando desde dezembro essa queda do Fed. Às vezes até desde o ano passado, antes de dezembro. Mas o que acontece com os incentivos? Bom, se a demanda aumenta, as construtoras retiram os incentivos. Exatamente. Gente, no final do dia é mais ou menos assim, né? O que é importante para você? Quanto mais dinheiro ou quanto menos dinheiro eu tiro do bolso no primeiro momento, ou quanto mais acessível fica a minha prestação, tá? O americano, ele pensa da seguinte forma: cabe dentro do meu orçamento, cabe dentro do meu bolso essa prestação, é o que eu posso pagar, eu faço. O cliente que a gente representa, o cliente estrangeiro, muitas vezes ele pensa quanto está saindo de primeiro momento do meu bolso, tá? Hoje eu recebi, a gente vai visitar esse condomínio, tá? Da construtora Meritage Homes, onde eles estão oferecendo incentivos para fechamentos até o final desse mês. Provavelmente eles vão estender para o mês de outubro, tá? Mas $20 mil de incentivos, onde eles estão oferecendo 4,9% de taxa de juros. Pois é, o que vai acontecer se o Fed continuar baixando, a demanda aumenta, esses incentivos eles tiram. Eles vão tirar, tá? Então, no final do dia, tá, o nosso papel não é somente lhe representar na transação, preencher o contrato, é explicar em detalhes para vocês tudo que nós estamos falando aqui na mesa, tá? E hoje, com uma coisa assim que é fundamental dentro do nosso business, do nosso negócio, que é taxa de juros, e volto a dizer, nós somos corretores, nós não trabalhamos para um banco, nós não fazemos financiamento, eu não sou advogado, tá? A Juliana tampouco, não, né? Nem perto, certo? Nem perto. E o que a gente vê é assim, né? Tipo assim, você tem um profissional capacitado que possa lhe representar, ele vai estar ciente dessas informações e dessas mudanças. Existem outras mudanças que têm acontecido dentro do nosso território a nível nacional. Alguns de vocês que vão estar assistindo já devem ter ouvido falar sobre isso, as mudanças na corretagem. Nós vamos fazer um vídeo separado explicando isso para vocês, o que mudou dentro do território americano. E como isso pode te afetar como nosso cliente. Não só como nosso cliente, como cliente em geral, né? A pessoa que vai estar ali representando. Então é muito importante você estar super informado, né, de como que você vai estar dando o próximo passo para adquirir o seu imóvel. Seja à vista, seja financiado. Se for financiado, agora você sabe que a taxa de juros vai baixar. Bom, pessoal, nós viemos aqui então falar que se você está pensando em diversificar o seu investimento ou está de olho em uma oportunidade no mercado imobiliário aqui da Flórida, essa pode ser a sua hora. Principalmente tirando vantagem, né, do momento atual do mercado. Do momento atual do mercado e da redução de taxa de juros. Exatamente. Então, se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos seus comentários. Não deixem de curtir o seu vídeo, mandar para o seu amigo que está pensando em vir investir, dolarizar o patrimônio aqui nos Estados Unidos. E até a próxima. Pessoal, como a Juliana falou, né, tá pensando em investir, tá pensando em comprar um imóvel em Orlando, aqui nos Estados Unidos, vem comigo. E você tá pensando em investir, em conhecer mais sobre a região de Tampa Bay? Vem comigo. Agora, se vocês quiserem investir na Flórida, vem viver no USA.